Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa escola bíblica dos adolescentes com mais uma lição. É a lição 6. Estamos aí chegando praticamente à metade da nossa revista, né? Ainda em distanciamento social, ainda assistindo a aula nos seus lares por meio da internet, do YouTube, não é verdade? Mas não deixando de aprender sobre a palavra de Deus. Isso é muito importante, né? A nossa lição de hoje, ela fala sobre a primeira agência do Evangelho, o primeiro lugar onde o Evangelho de Deus precisa ser propagado, precisa ser ministrado, precisa ser compreendido, precisa ser vivido. E nós vamos aí ao longo da lição aprender, né, que lugar é esse, né, onde podemos dizer que é a primeira agência do Evangelho. A minha oração é para que o Espírito Santo esteja conosco, aqui em minha casa, aí em sua casa, junto com os seus, junto comigo, nos nossos corações, nos fazendo compreender cada palavra que Ele queira ministrar nesta aula ao coração de todos nós, né? Eu me incluo nesta fala, porque enquanto eu estudo a lição, enquanto eu me preparo para dar essa aula, o Espírito Santo fala ao meu coração também. A palavra, ela vem para mim, primeiramente, né? Quando eu estou preparando a aula para vocês. Então eu me incluo, né? Que o Espírito Santo, ele possa preparar os nossos corações para receber desta lição, para receber conforme a sua vontade. Amém? Então nós vamos dar início aí à nossa lição 6 com a primeira aula, iniciando nesta terça-feira e finalizando na próxima. Espero que todos possam compreender e que não fique dúvidas. Vamos lá? E nós podemos começar aí com a leitura do texto bíblico base. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então, essa passagem bíblica, ela está em Atos 10. Nós lemos primeiramente do versículo 1 ao 6, posteriormente o versículo 24 e o 44. É um texto bíblico que nos fala sobre um homem que era temente a Deus, sobre um homem que, apesar de ser um soldado romano, ele temia a Deus e ele cria na palavra de Deus,
né? E ele tanto temia, tanto era um homem que fazia as suas orações, que via a palavra de Deus como algo pertinente à sua vida, que ele fazia muitas coisas ao povo, né? Ele dava esmolas, ele orava em um determinado horário, e Deus se agradou da vida de Cornélio, né? Deus se agradava das coisas que ele fazia. E então, em uma visão, Deus disse a ele para que chamasse a sua casa uma pessoa chamada Simão, conhecida por Pedro, né? Nós conhecemos hoje por Pedro. E Pedro, que também teve uma visão, né? Nós já vimos esse texto em aulas anteriores, que também teve uma visão com relação a esse momento, atendeu e foi até Cesareia, né? Mas só que, veja, Cornélio não convidou Pedro somente para ir à sua casa ter com ele, né? Só para bater um papo ali com ele. Ele convidou muitas outras pessoas. Ele reuniu os parentes, ele reuniu os amigos para quando Pedro chegasse. E veja, quando Pedro chegou, o que Pedro fez? Ah, vamos jogar um dominó, vamos jogar um baralhinho aqui, jogar uma conversa fora? Não. O propósito de Pedro era falar de Jesus. Pedro foi àquela casa para falar de Jesus, né? Para falar da salvação e que essa salvação era trazida para todos. E veja, todos aqueles que estavam ali estavam de coração aberto e ouviram o que Pedro tinha para falar. E o que aconteceu? Depois de um tempo, depois que Pedro começou a falar de Jesus, contar as suas maravilhas, os seus milagres, todos ali foram batizados no Espírito Santo. Todos aqueles ali que ouviam a palavra de Deus foram batizados no Espírito Santo, falaram em línguas estranhas e em seguida foram batizados nas águas. Então veja a importância de se reunir as pessoas para falar sobre Deus, para falar sobre o plano de salvação. Cornélio proporcionou isso aos seus amigos e à sua família, né, aos seus parentes. Então, nós vemos aí no nosso texto bíblico base um bom exemplo de que Deus espera que nós também façamos isso. Não é verdade? Deus espera que nós também reunimos em nossas casas pessoas não somente para comer, não somente para festejar, não somente para bater um papo, jogar conversa fora, e isso é algo natural e que pode e deve acontecer, mas também nós temos que olhar para as pessoas como se elas tivessem fome de palavra, fome de Jesus, fome da salvação. E ali no momento em que chamamos as pessoas, os parentes, os amigos, para conversarmos, ou para tomar um café, ou para almoçar, ou para jogar um videogame ali, né? Às vezes nós chamamos, vou chamar minha prima para vir me ajudar nesse trabalho, vou chamar minha prima para passar a tarde aqui comigo, na minha casa. Então, por que não falar de Deus? Por que não aproveitar esse momento para dizer que Jesus é a salvação, que Jesus veio para salvar? Compreenderam? Então, o texto bíblico que está em Atos, ele nos leva a refletir sobre isso, sobre reunir pessoas em nossa casa para propagar a palavra de Deus.
Amém? E como é que é? Como é a sua família? Grande, pequena, com parentes engraçados, diferentes. Você tem contatos com todos os seus familiares, né? Então, as famílias, elas são diferentes, né? Em vários sentidos. Nós temos famílias que têm um grande número de pessoas, nós temos famílias que moram numa só casa, vô, avó, mãe, pai, filhos, né? Às vezes moram no mesmo quintal, tio, tia, avó. Então conheço famílias que no fundo moram os avós, no meio moram os tios, na frente moram outros tios, e é quase que um condomínio de familiar, não é? E às vezes no mesmo bairro, né? Tem famílias que moram apenas em ruas diferentes, mas estão ali próximas no mesmo bairro e facilmente se reúnem aos finais de semana ou em datas importantes, aniversários e comemorações de final de ano, não é? E temos também aquelas famílias que moram mais longe, né? Que moram numa distância, às vezes, que nós precisamos de um tempo maior, de fazer uma viagem, precisamos de um feriado prolongado para ver, precisamos das férias, porque temos que sair de uma cidade para outra, ou até mesmo de um estado para outro. Há quem tenha família que mora no exterior, não é verdade? Então, família grande, pequena, com pessoas diferentes, próximos ou distantes, é família, é dádiva de Deus, não é verdade? Então, seja como for, todo lar é especial, toda família é especial e foi criada por Deus. E por que Deus criou a família? Para um propósito. E nós vamos, ao longo da nossa lição aí, descobrindo, por meio da palavra de Deus, por meio dos textos lidos na Bíblia, o propósito de Deus a essas famílias, né? Criadas por Ele, com uma finalidade, com um propósito. E nós vamos responder a algumas perguntas também durante a lição, né? A família é uma instituição criada por Deus? Sim, eu já respondi essa pergunta, né? Que foi Deus quem criou a família e com um propósito que nós vamos descobrir. Qual foi o papel dos primeiros lares cristãos na igreja primitiva? Então, por que falamos que a primeira agência do evangelho seria o nosso lar? Os cristãos lá na igreja primitiva, né? Eles nos dão exemplos de que existe um papel fundamental aí, muito importante nos lares cristãos. Como a união entre os membros da família pode beneficiar a igreja de Jesus? Então, veja, eu tenho um lar cujos membros não são unidos, não vivem em comunhão, vivem em disputa muitas vezes dentro da própria casa. Será que isso é benéfico para a Igreja de Jesus? Será que isso é o que Deus gostaria? Será que é este o propósito de Deus? Não, claro que não. Não é verdade? Nós já falamos aqui em comunhão, em união, em nos ajudar, né? Em estar uns com os outros, sempre falando de Cristo, sempre falando da palavra de Deus. Então, a proposta não é que é cada um por si. Embora a Bíblia nos fale que a salvação é individual, é dever do cristão propagar a palavra, é dever do cristão dizer a todas as pessoas que ele encontra que Jesus é o caminho, que Jesus é a salvação. Amém? E eu coloquei aqui alguns textos, né, que nós vamos
usar como base para essa lição de hoje, que está em Atos. Veja que nós estamos usando o livro de Atos para embasar todas as nossas lições aqui. Por quê? Porque estamos falando do Espírito Santo, não é verdade? Da pessoa do Espírito Santo que nos ajuda, que nos conduz, que nos aconselha, né? Vimos tudo isso, né? Que nos faz uma igreja vitoriosa, que nos prepara para dizer aos amigos, aos colegas, aos familiares que Jesus é a salvação. Então, a base da nossa preparação, da nossa do nosso fortalecimento é o Espírito Santo, a promessa que Jesus um dia disse aos apóstolos que enviaria quando ele fosse ao Pai. Não é verdade? Nós já estudamos isso e nos fortalecemos todos os dias nesse Espírito que é consolador, que é aconselhador, que é o que nos faz passar por provas, por momentos difíceis, de maneira diferente. Amém? Então veja, o Senhor criou a família para dar condições de vida ao indivíduo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é difícil a pessoa conseguir viver sozinha, não é verdade? Imagine você sozinho no mundo. Como seria? Você tem de estudar, você tem de trabalhar, você tem de fazer as coisas, e aí você não tem alguém que possa te ajudar com alimentação, alguém que possa te ajudar aí num afazer da sua casa, num cuidar da roupa, até mesmo para conversar, para discutir as coisas que aconteceram, como foi o seu dia, para dar um colo, um dia que você não está muito bem, para dividir uma alegria, uma conquista. Então, viver sozinho é ruim. Viver sozinho não é uma condição agradável ao indivíduo. E embora isso aconteça, ainda que haja a família, né, que a família exista, nós vemos pessoas que vivem sozinhas, nós vemos pessoas que decidem viver sozinha ou pessoas que são abandonadas e vivem sozinha, mas nós podemos também ver nessas pessoas muitas vezes, é claro que algumas conseguem dar a volta por cima e de repente construir a sua própria família, mas veja que o início pode ser solitário, mas em algum momento ele constrói a sua família para que lhe dê condições de continuar essa vida. Então, o Senhor, ele criou a família para isso, para dar condição de vida, para dar condição de todos os dias você acordar e ter um propósito para continuar. E ao estudarmos o livro dos Atos dos Apóstolos, podemos ver que ele faz menção a vários lares que foram salvos de maneira especial, os quais serviram como ponte de apoio ao progresso da evangelização e ao crescimento da igreja. Então, lá na igreja primitiva, naquela época, né, na época dos apóstolos, dos discípulos, muitos lares serviram para as pessoas serem evangelizadas. Muitos lares serviram como igreja, né, para estarem em comunhão, para estarem juntos, orando, ouvindo sobre o que Jesus fez quando esteve na terra. Então, olha a importância de um lar que vive a palavra de Deus, um lar que se preocupa com o ID, que se preocupa com a palavra de Deus ser entregue a todas as pessoas, inclusive as pessoas da sua família.
Não é verdade? Muitas vezes o filho conhece primeiro a igreja. Muitas vezes um amigo convida para ir a um culto e esta pessoa se agrada e lá ela conhece um Jesus diferente, ela se sente diferente e ela entrega a sua vida a Jesus Cristo, mas somente ela. Os pais não vão, os irmãos não vão, não é verdade? Eu conheço lares assim, onde somente os filhos frequentam a igreja, ou porque foi convidado por um amigo, ou porque em algum momento se sentiu no coração de participar dos cultos de uma célula, de um grupo de jovens, e os pais não. Então, é dever deste filho falar sobre essa salvação, falar sobre este Deus que ele conheceu. E ali dentro da casa começa um ponto de evangelização. E igualmente também existem famílias que só os pais vão à igreja, que só os pais estudam a palavra, que só os pais entregaram a sua vida a Jesus, que só os pais foram batizados nas águas. Então, é dever dos pais evangelizar os seus filhos. Às vezes, um irmão que começou a sua vida na igreja, de repente, por algum motivo ou outro, ele se desviou, ele se afastou deste caminho. É dever dos pais, dos outros irmãos, apoiarem, evangelizarem essa pessoa. Em momento nenhum, Jesus nos disse para apontar o dedo. Em momento nenhum, Jesus nos disse para criticar, para condenar aquela pessoa que não está em seu caminho. Ele nos diz: ide e pregai o evangelho. E é isso que nós temos que fazer dentro da nossa casa, primeiramente. Então, a primeira agência do evangelho, ela deve ser o seu lar. E ainda que todos congreguem, todos foram batizados, todos creem em Deus, todos leem a Bíblia, participam dos estudos, das festividades, todos são participantes, mas todos somos humanos, não é verdade? Em algum momento eu posso ter a mãe um pouco mais enfraquecida, o pai por alguma situação que esteja vivendo nesse momento de pandemia, alguns chefes de família tiveram os seus salários reduzidos, alguns tiveram que ser dispensados dos seus empregos, não é verdade? Mães que estão tendo que se desdobrar para cuidar dos seus filhos, para dar atenção, para ajudar com as lições que estão sendo feitas à distância, para ter ali momentos que supram o dia inteiro, que antes era metade em casa, metade na escola, ou algum momento você faria um curso ou não estaria ali, mas hoje você está 24 horas dentro do lar. Então essa mãe, ela tem que estar fortalecida, não é? Para criar um ambiente saudável. E como que se faz isso? Ainda que seja uma família cristã, com a leitura da Bíblia, com momentos de louvor, com momentos de oração, de adoração. Isso pode partir, essa iniciativa pode partir dos seus pais, mas pode partir de você também. Por que não chamar os pais a uma oração, um propósito? Pai, mãe, às 8 horas, podemos orar por essas pessoas que estão internadas com o Covid? Mãe, amanhã ao acordarmos, antes do café, podemos fazer uma oração para que Deus continue nos fortalecendo, continue cuidando dos nossos lares.
Vamos fazer uma leitura juntos, refletir sobre a palavra, assistir o culto, participar da ceia. Entende? Então, eu não falo aqui só de lares em que alguns são cristãos e outros não, ou algum esteja desviado. Eu falo também para lares em que todos são convertidos, em que todos aceitaram a Jesus. Porque os momentos da vida, né, as circunstâncias, elas nos fazem enfraquecer em alguns momentos. E é importante esse momento de união. Então veja que lá em Atos nós temos alguns exemplos, né? Tem aí uma citação, Atos 12:12, que fala do momento em que Maria abriu a sua casa para que as pessoas pudessem orar. Então muitos iam à casa de Maria, né? Reunia-se lá na casa de Maria, mãe de João, que era chamado de Marcos, para orar. Então era um ponto de apoio à igreja primitiva. Em Atos 5:42 fala que os apóstolos ensinavam nos templos e de casa em casa. O que eles ensinavam? Que Jesus era o Cristo. E falava dos milagres, e falavam do que Jesus passou e ensinou a eles, de casa em casa, além dos templos. Em Atos 16:14 e 15, nós vemos a história de Lídia, que abriu as portas da sua casa aos servos do Senhor, depois que ela aceitou Jesus e foi batizada. Então ela aceitou Jesus, olha a importância, né? A gente aceita Jesus, participa dos cultos, toma a decisão de ser batizado e para por aí. Eu já sou batizado, eu já aceitei Jesus, eu já estou salva, a salvação é individual. Para por aí? Não. Lídia abriu a sua casa para os servos de Deus. Para quê? Para momentos de oração, para momentos de ensinamento. E nós podemos fazer o mesmo. Não somente trazer os amigos para confraternizações, para festinhas, para jogar conversa fora, mas também para falar de Jesus, para louvar. Veja aquele seu amigo, aquela sua amiga que gosta de tocar violão, você toca teclado, sua amiga toca violão, o outro tem uma voz bacana, o outro não tem voz, não toca nada, mas gosta de louvar, gosta de sentir a presença. Podemos nos reunir no quintal, podemos nos reunir na sala, no quarto e vamos louvar a Deus, vamos fazer uma tarde de louvor. Deus se agrada, não é verdade? Nós temos também aí, Atos 10, do 33 ao 45, que vai falar de Pedro. Quando Pedro pregou aos gentios, e nós já vimos que ele foi até a casa de Cornélio, pregou para muitas pessoas que foram batizadas no Espírito. Pedro pregou na casa de várias pessoas. Então, a casa, a minha casa, a sua casa pode ser um ponto de apoio na evangelização e no crescimento da igreja. E este é um momento em que nós estamos tendo a prova disso, não é verdade? Nós não estamos participando dos cultos na igreja, não podemos nos reunir num grande número de pessoas para louvores, para eventos, mas nós podemos continuar unidos em comunhão dentro dos nossos lares. Então nós podemos trazer a palavra de Deus para dentro da nossa casa, por meio de uma live. Então, se a sua igreja proporciona os cultos por meio da internet
Participe. A sua igreja proporciona momentos de estudo. Participe. Aprenda da palavra de Deus. A sua igreja proporciona lives de louvores do grupo de louvor, proporciona alguns vídeos de irmãos. Então você não está podendo trazer as pessoas até a sua casa, mas você pode fazer uma ligação, você pode fazer uma videochamada com os seus amigos, com os seus parentes mais distantes e falar de Deus. Isso é importante. Saber como a pessoa está, conversar, ter ali um momento, né, de distração do que estamos vivendo, mas principalmente evangelizar, mas principalmente falar que há um Deus que está conosco, que cuida da gente e que vai fazer com que passemos por tudo isso mais fortes. Quando tudo isso acabar, nós estaremos mais fortes em Cristo Jesus, porque essa é a promessa, né? Ele é fiel para cumprir a promessa, e ele fez uma promessa para cada um de nós. Ele fez uma promessa para mim, fez uma promessa para você, fez uma promessa para sua família. E que promessa foi essa? Uma promessa de salvação. E se nós cremos nisso, nós temos que expandir, nós temos que falar aos outros dessa salvação. Amém? A família é a célula máter, ou a célula prima da sociedade. O que significa máter? Máter é uma palavra latina. No original, né, ali da palavra, quer dizer mãe. Mas no sentido figurado, máter é a origem de, né? Então, nesse sentido aqui, a família é a origem da sociedade, né? É a primeira célula, é o primeiro grupo da sociedade. É a primeira instituição responsável pela educação do indivíduo. Então, engana-se quem acha que o filho vai para a escola para ser educado. Ele vai ser educado no magistério, né? No conhecimento. Ele vai ser educado no aprendizado. Mas a educação, aquela educação de obedecer os mais velhos, de aguardar a sua vez de falar, de pedir licença, de falar obrigado. Esta educação, ela é instituída primeiramente pela família. Não é verdade? Todas as outras instituições dependem desse grupo, porque são formadas por pessoas oriundas dele. Então, todas as outras instituições vão depender desse grupo, dessa família. Então, a igreja, a escola, a academia, todos os outros lugares que você for estar com outras pessoas, vai depender daquela educação que você teve na sua casa. Essa família vai te preparar para estar dentro de uma sociedade, né? Então, todas as maneiras de se tornar uma boa pessoa, ela vai ser aprendida ali, ó. Logo, a igreja é tão santa quanto os lares que acompanham. Então, assim, a igreja é composta por vários lares. E se eu tenho um lar que fala de Deus, se eu tenho um lar onde Deus está em primeiro lugar, onde a oração é constante, então a igreja será da mesma forma. Amém? O segredo de uma casa vitoriosa reside no lugar que Jesus ocupa no seio dela. Olha que frase forte. O segredo de uma casa vitoriosa reside no lugar que Jesus ocupa no seio dela. Que lugar Jesus ocupa na sua casa? Ele está em último lugar? Eu só lembro de Jesus quando as coisas ficam difíceis. Eu só lembro de Jesus
na hora que eu vou dormir, ali nos últimos minutos em que eu estou quase adormecendo, eu faço uma oração rápida e é esse momento. Jesus só aparece para mim, ou eu só me lembro dele no momento em que eu vou assistir o culto pela TV. Então esse é o segredo da sua casa ser uma casa vitoriosa. É o lugar que Jesus ocupa. Jesus, ele tem que ser o primeiro na sua casa. Quando você vai se sentar para fazer suas refeições, peça que Jesus sente primeiro, faça a sua oração e peça que ele participe daquela refeição. Café da manhã, almoço, jantar, café da tarde. Vamos conversar, vamos falar sobre a Bíblia, vamos falar sobre algum propósito, algum objetivo. Olha, quando tudo isso passar, vamos aqui nos organizarmos para fazer uma viagem. Chame Jesus para tomar essa decisão com você. Vai fazer sua lição, vai lá se preparar para assistir aquela aula online, para resolver aqueles problemas difíceis, aquela lição que para você é complicada de entender. Chame Jesus para participar com você. Chame Jesus para estar com você. Então veja, se Jesus ocupa o primeiro lugar em tudo na sua vida, nas suas refeições, nas suas decisões, nos seus momentos de estudo, nos momentos de interação de família, nos momentos em que você vai fazer uma ligação. Vou fazer uma ligação para saber como está fulano de tal. Jesus, venha comigo nesta ligação. Conduza as minhas palavras, porque eu não sei o que eu vou encontrar. De repente posso encontrar uma pessoa muito triste, uma pessoa depressiva, uma pessoa que está precisando de um conforto. E eu preciso saber as palavras que eu vou falar a ela. E quem é que pode me ajudar nisso? Não é verdade? Então, preste atenção. Qual é o lugar que Jesus ocupa na sua casa? Eu tenho um irmão que está afastado e toda vez que ele chega em casa e ele comete algum erro ou algo que não seja agradável aos olhos de Deus, eu vou condená-lo? Tá vendo? Você vai para o inferno desse jeito, você está fazendo tudo errado, você é a ovelha negra da família, você vai acabar com a gente. Todo mundo fala da nossa família por conta das coisas que você faz. Será que é dessa maneira que a gente consegue trazer essa pessoa para o nosso lado? Não. Eu sei que é difícil, né? Porque quando nós sabemos o que é certo e vemos uma pessoa fazendo o errado, é complicado. Não é? É complicado a gente entender e ter ali o sangue frio, né? Para poder trazer essa pessoa ao colo, ao peito e dizer de uma maneira amorosa, dizer em amor que essa pessoa está errando, né? Então, assim, colocar o sentimento em primeiro lugar, né? Para que Jesus nos ajude ali enquanto cristãos, ensinar com amor. Eu sei que é muito difícil, mas é por isso que Jesus tem que ser o primeiro. É por isso que Jesus tem que estar com você em todos os momentos. É por isso que você precisa da presença do Espírito Santo a todo momento, te ajudando com as palavras, te ajudando nas ações, nas atitudes. Isso, seja você um adulto, seja você um adolescente, não é diferente a vida de um adolescente. As decisões do adolescente são decisões, como eu posso dizer, não menos importante, mas que tem aí um grau de importância menor, talvez, porque um adulto, se ele vai tomar uma atitude de comprar uma casa, é algo que tem que pensar muito, né? Porque são anos para pagar, é um valor alto. Quais as decisões de um adolescente?
A decisão de um adolescente é servir a Deus, a decisão de um adolescente é não responder a um convite que a gente sabe que não vai agradar, nem aos pais, nem a Deus. Então, são decisões que dentro da sua, né, proporção ali da idade, pode ser ou não difícil, mas não será difícil se o Espírito Santo for colocado junto para tomar a decisão, para dar essa direção a você. Amém? Vocês estão compreendendo a importância de se ser crente dentro do seu lar, de ser um cristão dentro do seu lar também? Não adianta eu ser o jovem que vai à igreja, que participa do louvor, que participa dos eventos, que ajuda na decoração quando é necessário, que varre, que se propõe a participar das peças de teatro, das danças, que se propõe, que está ali sempre à frente para fazer o que é necessário dentro da igreja, quando é pedido pelos irmãos, pastores e líderes, sendo que dentro de casa eu sou um filho que não obedece. Eu sou um filho que falo alto com a minha mãe e com o meu pai. Eu sou um filho que não liga se o meu irmão está ou não no caminho do Senhor, que eu só abro a boca para condenar. Se eu sou um filho que me tranco no quarto e não tenho momentos de comunhão com a minha família, pego o meu prato, vou comer na frente do computador, não sento à mesa para fazer uma oração. Entende? Então, a primeira agência de evangelização é dentro da sua casa. É a sua família, é o seu lar, que foi criado por Deus com um propósito. O propósito de salvação. Porque a salvação é para todos. Todos. Você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus avós, seus tios, toda a sua família, seus amigos, seus professores, seus pastores, a todos. Todos. A salvação é para todos. E você é uma peça importante para fazer essa propagação, para falar de Jesus, para fazer essa evangelização, para que todos reconheçam que só Cristo é quem salva. Amém? Lá em Efésios 6, diz assim: obedeçam, fala para os filhos, hein? Obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honrem seus pais e mães, para que tudo corra bem e tenham longa vida sobre a terra. Então, muitas vezes os pais tomarão decisões que nós, enquanto adolescentes, né? Vocês, enquanto adolescentes, eu não, porque eu já passei dessa fase, mas eu já vivi isso. Enquanto adolescente, a gente acha que está sendo exagerado. Ai, que exagero. Ai, não vai acontecer nada. Ai, eu sei o que eu estou fazendo. Ai, você não confia em mim. Não é? São frases típicas da adolescência quando se é contrariado pelos pais, né? Em algumas situações. Mas veja, a Bíblia diz para que você obedeça. Então, se o pai, naquele momento, ou a mãe, quando eu falo pais, né? Digo mães e pais, qualquer um dos dois, naquele momento toma uma decisão que é contrária àquilo que você esperava, você tem de obedecer. Mas não é obedecer porque, vou obedecer, né? Porque senão ele vai me bater. Senão eu vou ficar trancada. Senão eu vou perder a internet, vou perder o celular. Então eu tenho que obedecer. Obedecer para não perder alguma coisa que você tem, alguma liberdade. É obedecer porque Cristo diz que você tem de obedecer o seu pai e sua mãe. Porque é justo. Porque é honra. Obediência aos pais e às mães é honra. E se você obedece, tudo corre bem, porque eles sabem o que eles estão falando.
Eles sabem o que é melhor. Muitas vezes já viveram por experiências, né? Por ter uma visão mais além daquilo que você, adolescente, consegue enxergar. Então, os pais, eles enxergam mais à frente. E um não, muitas vezes, é para que tudo corra bem na sua vida. Então, é importante que você honre, que você obedeça. Olha, se meu pai não deixou nesse momento, é porque ele sabe o que está fazendo. Ponto. Em outro momento, em outra circunstância, numa outra oportunidade, talvez ele enxergue que está tudo bem e me deixe ir ou me deixe fazer, dependendo do que seja. Entende? Igualmente, Deus fala para os pais: não irritem seus filhos. Antes devem criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então também é dever dos pais criar instruindo os filhos. Não vou deixar que você faça isso nesse momento, porque eu percebo que não é uma situação que nos agrada, não é algo que eu acho que você possa fazer, não é algo que seja bom para a sua idade. E não simplesmente falar, não, você não vai porque eu não quero, porque eu estou mandando, né? A Bíblia também ensina isso aos pais. Efésios 6, 1, 4. Do 1 ao 4. Vocês podem ler lá e de repente aí, né? Olha, uma palavra que pode ser discutida em família aí, né? Os papéis dos filhos e dos pais segundo a palavra de Deus. Pode ser um momento de estudo aí de vocês, né? Tentar entender. Lógico que não é para gerar uma discussão familiar, né? É para vocês aprenderem na palavra de Deus e sempre pedindo para que Jesus esteja aí, né? Que o Espírito Santo dê discernimento para que vocês possam entender o que realmente Ele quer de vocês. Amém? E eu coloquei mais 2 trechos bíblicos aqui, que também está em Atos, para a gente refletir, né? Então, o primeiro está em Atos 4, é o versículo 32, que diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Ou seja, existia a razão e existia o coração. Então, as pessoas dessa época, né, dentre essa multidão aí, as pessoas que eram mais ricas, que possuíam propriedades, que possuíam terras, essas pessoas costumavam vender algumas coisas que tinham para poder compartilhar com aqueles que não tinham, com aqueles que necessitavam. Então eram pessoas, né? Eram cristãos da igreja primitiva que tinham uma unção de comunhão, que se preocupava com aqueles que precisavam. Eles eram pessoas generosas uns com os outros. Não tinha rejeição e nem preconceito. Se eu tenho mais, eu posso dividir. Olha, isso deve ser uma constante na nossa vida, mas veja que nós passamos por um momento que talvez precisemos pensar mais nisso, porque algumas pessoas estão desempregadas, outras estão em suas casas sem poder trabalhar, trabalhavam de maneira autônoma, né? Assim, vendia alguma coisa e hoje não pode mais sair para vender. Então, por que não comprar a máscara daquela senhora que está fazendo para vender, para poder pôr o sustento na sua casa? Ah, mas eu já tenho 2, 3, eu lavo uma, uso a outra. Se você puder, se você tem, compra mais uma, compra outra. Presenteie. Não é verdade? Estou sabendo de alguém que ainda não conseguiu receber o auxílio e está precisando de alimentos.
E eu vejo jovens fazendo esse tipo de trabalho e é muito gratificante ver isso, sabe? É muito, assim, meu coração se enche de alegria quando eu vejo adolescentes colocando no status que está juntando, que está recebendo doações para ajudar outras famílias que precisam. Veja, a igreja primitiva, ela nos dá um exemplo disso, né? Eles eram generosos uns com os outros, eles cuidavam uns dos outros e as pessoas vendiam suas propriedades para dividir com quem não tinha. É um grande ensinamento, não é verdade? O segundo trecho nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, eles faziam isso porque foram ensinados, né, na doutrina, nos ensinos dos apóstolos. E isso pode se perpetuar até hoje, porque nós vivemos a palavra, nós lemos a Bíblia e aqui nós estamos recebendo ensinamentos que um dia foram de Deus, em outra época Jesus em pessoa na terra e deixou para os apóstolos e passando de geração em geração uns com os outros para que a igreja não morresse, para a igreja expandir, partindo, tendo comunhão não somente no pão, no partir do pão, naquilo que é necessidade, né? E aqui o pão ele representa a necessidade física, a necessidade humana, mas também nas orações, que é a necessidade e o alimento espiritual da gente, não é? Então, era um mesmo espírito de fraternidade nos corações daqueles cristãos. Não era isso? Que tinham um pensamento. E qual era o pensamento deles? Fazer tudo em amor. Olha só o que diz lá a Bíblia. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Então eles dividiam as coisas, né? Eles repartiam. E eles faziam isso por obediência, porque eles aprenderam um dia com Jesus. E vendiam suas propriedades e bem e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Eles tinham temor, eles obedeciam à palavra de Deus, que nos diz para fazer tudo em amor. E assiduidade nos cultos e reuniões para louvores. Então hoje eu não posso estar na igreja reunido com os meus irmãos, fazendo aquilo que eu gosto, louvando, orando, participando das ministrações, mas eu tenho o meu lar, que é uma extensão da minha vida cristã. Aliás, que é o princípio da minha vida cristã. A primeira parte da minha vida cristã. Se a família prepara o indivíduo para viver em sociedade, então eu posso, dentro da minha família, prepará-los ali para viver uma vida cristã dentro dessa sociedade também, que é muito importante. E o que é viver uma vida cristã em sociedade? É ter temor, é obedecer, é viver em amor. Então quando eu vivo em amor, quando eu tenho temor, eu ajudo as pessoas, eu reparto aquilo que eu tenho com quem não tem. Ainda que o que eu tenha seja só a palavra de Deus. Olha, o que a minha família, embora nós nunca não temos nada que não possa ser repartido, não é verdade? A gente sempre dá um jeito. Olha, eu tenho só
só um pacote de feijão, mas metade dele é o suficiente para uma semana aqui na minha família, a outra metade vai ser suficiente para sua família. A gente sempre, o pouco, né, a gente consegue dividir, crendo que Deus, ele vai proporcionar ali a necessidade de cada um, não é verdade? Então, eu posso não ter o bastante, mas nunca é tão pouco que eu não possa repartir com outras pessoas. Amém? Então, assim, comece pelo seu lar, comece com as pessoas dentro da sua casa. Comece hoje a mudar dentro do seu lar. Comece hoje convidando todos a um momento de louvor, a um momento de oração, a sentar na sala para assistir o culto juntos. Ah, eu vou assistir aqui no quarto no meu celular, enquanto vocês assistem aí na televisão na sala. Não! Fiquem todos juntos, discutam sobre a palavra, o que cada um aprendeu, o que cada um pode passar para o outro. Amém? Então, é isso. Essa primeira aula aqui da lição é para falar um pouco do que é estar em família, do que você pode fazer dentro da sua família aí para continuar nesse momento não só nesse momento que estamos isolados, né? Mas principalmente nesse momento, porque não temos não temos o nosso culto, a nossa igreja para nos reunirmos nesse momento, então vamos fazer da nossa casa a nossa igreja. Amém? Disseram que a pandemia, isso não são minhas palavras, né? Eu li em algum lugar que a pandemia fecharam as igrejas, né? E aí, enquanto cristãos, nós temos que responder que a pandemia não fechou as igrejas, né? A pandemia expandiu a igreja, né? Porque agora, se 50 pessoas iam no culto no domingo às 9 horas, agora, no nosso caso aqui, às 10 horas da manhã, nós temos 50 lares fazendo culto. Então, são 50 igrejas abertas, né? E muitas famílias que não participavam participam ali junto com o restante. Então, maridos que não iam, filhos que não iam aos cultos, hoje estão sentando, assistindo ali com a sua família. E aí a gente vê que Deus, ele tem um propósito para tudo, e por isso a Bíblia diz para que demos graça, né, a tudo, porque até nos momentos ruins, né, como sempre diz os nossos pastores, Deus, ele transforma a maldição em bênção. Não é verdade? Nós sentimos muito pelas perdas, é claro que ninguém está feliz com o que está acontecendo, é claro que nós queríamos poder estar reunidos em igreja, saindo, fazendo a nossa vida normal, né, como era antes, mas nós que cremos na palavra de Deus temos que entender e temos que esperar no Senhor, pois a promessa é para vocês. É o que diz aí, ó, Atos 2:39. A promessa é para vocês. É para os seus filhos, é para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E Ele está te chamando hoje para ser bênção na sua casa. Ele está te chamando hoje para propagar o Evangelho dentro da sua casa. Ele está te chamando para ser cristão dentro do seu lar, para ser cristão com a sua família. E Ele está te chamando, está te convidando para que Ele seja o primeiro em tudo. Nas refeições, nas conversas, nas festinhas, nas comemorações. Ponha Jesus no centro. Ponha Jesus
em primeiro lugar em todos os momentos da sua vida. Amém? Que Deus abençoe vocês. Uma boa semana na presença do Espírito Santo e que, se assim o Senhor permitir, nós possamos nos encontrar novamente aqui pela telinha na próxima terça-feira para finalizarmos essa lição. Amém? Um beijo a todos. Estou morrendo de saudade aí dos adolescentes. Orando ainda para que em breve possamos voltar. O tempo está passando, mas eu sei que está chegando o tempo de nos encontrarmos novamente. Amém? Deus abençoe. Beijo.